Nós vamos passar a palavra em nome do Senhor Jesus. É o Salmo número 16 e o versículo que nós vamos ler é o versículo número 2. Diz assim a palavra de Deus: Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus, por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Graças a Deus, né? Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo em nome de Jesus. Provérbios capítulo número 14, e o versículo é o versículo número 13. Diz assim a palavra de Deus: Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que prestos se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 17. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Graças a Deus, gente, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo. Deuteronômio capítulo 18 e o versículo 16. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo, aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta será morto. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palma para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras,
e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Graças a Deus, gente, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos. Vamos para o próximo, em nome de Jesus. Ainda no Antigo Testamento, Isaías, capítulo que nós vamos ler, o capítulo 2, e o versículo é o versículo 7. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate, e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai e entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 8. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Graças a Deus que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo número 6, e o versículo que nós vamos ler é o versículo número 23. Diz assim a palavra de Deus. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente? E eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar, né? Palmas para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Então, não pode jurar. Amém? Pastor Rodrigo, é pecado jurar pecado. Não pode jurar por ninguém. Não pode jurar por Deus, não pode jurar por nada. A gente fala que é pecado. Graças a Deus, então não jure nunca por ninguém. Para com essa mania aí. Tá certo, gente? Em nome de Jesus, está aqui no Evangelho, né? Mateus, capítulo 5, do versículo 23 ao 26. Proibido jurar. Graças a Deus, vamos para o próximo, em nome de Jesus. Tem muita gente que tem esse costume, né? Juro por Deus, juro por não sei o quê. Para com esse negócio de jurar. Em nome de Jesus, vamos para o próximo. Isso faz você ter uma aliança com o diabo. Toda vez que você jura por alguém, por algo, você está tendo aliança com o diabo. Vamos para o próximo. 1 Coríntios, capítulo número 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E o versículo é o versículo número 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro,
onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Versículo número 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Graças a Deus, gente. Olha que Deus, né, tenha falado ao teu coração através destes versículos, tá certo? Vamos para o próximo, em nome de Jesus. Agora é o Apocalipse. Apocalipse, capítulo que nós vamos ler, é o capítulo 22. E o versículo, pastor Rodrigo, versículo é o versículo 12. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então tem uma listinha aí, na verdade, da pessoa que perde a salvação. Qualquer pessoa que andar num destes pecados que acabamos de ler, perdeu a salvação. Fica de fora. A Bíblia fala que fica de fora. Não tem conversa. Graças a Deus, ele falou assim, fica de fora os que cometem essas coisas aqui. Se cometer essas coisas, fica de fora. Tá certo, gente? Então cuidado para não cometer nenhum desses pecados que acabamos de citar aqui. Tá certo, gente? Graças a Deus. Então vamos para o próximo. Novo Testamento agora. Novo Testamento, Mateus. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo 25, versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, aos prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Diga assim, amém, gente, graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 8. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então, essa passagem é muito conhecida, mostra que as virgens prudentes e que estavam com as lâmpadas acesas entraram. E as nécias, que estavam com a lâmpada apagadas ficaram para fora. Até tentaram entrar, bateram na porta, né? E o noivo falou assim,
não conheço vocês. Não conheço vocês. Vocês ficaram de fora. Dançaram. Olha que coisa, gente. Pastor Rodrigo, o que significa isso? O que esse negócio de virgem nessa, virgem prudente, lâmpada acesa, lâmpada apagada, lâmpada com azeite, lâmpada sem azeite? Significa o seguinte. Esta parábola Jesus contou para mostrar que só as pessoas que estão apercebidas, você vê que fala que as prudentes estavam apercebidas, elas estavam ligadas, estavam com a lâmpada, tinha azeite na lâmpada e estavam com a lâmpada acesa, é um símbolo da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. E elas estavam preparadas, apercebidas, não é verdade? E essas entraram. E as outras até tinham uma lâmpada. O que significa lâmpada? Eram religiosas. Vamos dizer assim, tinham a sua religião. Até frequentavam a igreja. Tinham lâmpada. Mas estava assim o azeite, estava a lâmpada apagada. Negligentes. Ficaram de fora. Ficaram de fora, não entraram. Amém, gente? Graças a Deus. Então é uma lição muito importante que Jesus deixou nessa passagem. Mas, pastor Rodrigo, as virgens nessas estavam na igreja. Estavam na igreja. Tinham sua lâmpada. Significa que estavam na igreja. Estavam na religião delas lá. Mas estavam com a lâmpada apagada, sem azeite. Isso não pode acontecer. Você sabe que tem uma passagem muito forte na Bíblia que fala o seguinte: se é com dificuldade, olha a palavra, dificuldade, que o justo será salvo. Quem que é o justo? É aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. A Bíblia fala, se é com dificuldade que essa pessoa que estava na igreja, aceitou Jesus, é com dificuldade que ela vai ser salva. A Bíblia fala isso. Se o justo com dificuldade vai ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Já deu para entender já como é que é a coisa, né? Então é um pouco mais difícil do que muitos pensam. Perguntaram para Jesus, Jesus, são poucos os que se salvam? E ele falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz à salvação, e são poucos, olha a palavra que Jesus falou, poucos o que conseguem passar por ela. Então se esforça. Graças, esteja percebido, esteja ligado, esteja com a lâmpada acesa para você estar salvo. Tá bom, gente? Para você conseguir a salvação. Não é de qualquer jeito, pode ter certeza disso. Se Jesus falou que o caminho é estreito, se Jesus deixou essa passagem, que muitos às vezes não pregam desse jeito, não ensinam dessa forma, mas se Jesus deixou a passagem das virgens nécias, e as nécias ficaram para fora, embora eram religiosas, significa que não vai ser de qualquer jeito, pode ter certeza disso. Tem que estar ligado, tem que estar apercebido, tem que estar com a lâmpada acesa e procurando fazer a vontade de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, gente. Fiquem Deus na paz do Senhor Jesus, que Deus tenha falado ao teu coração através desses versículos, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.